Olá, mis queridos hermanos, mis hermanas, todos amigos, amigas que nos acompanham uma vez mais aqui por este meio. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola bíblica. Dia hoje, sábado, mais uma vez em la presença do Senhor, 31 de outubro de 2020. Vamos estudar a lição de número 5, como interpretar a Bíblia. Y este es el tema, cómo interpretar la Biblia. La quinta lección de esta serie de estudios del cuarto trimestre de 2020, respuestas bíblicas para preguntas difíciles. ¿Okay? ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Ya se hizo así mismo esta pregunta? ¿Ya tiene una respuesta para esto? Ojalá que sí. Si no, vamos juntos en este estudio de hoy encontrar respuesta para esta pregunta. Ok, dia hoy, diferentemente de las demás escolas bíblicas que siempre temos subtítulos, pero por una cuestión, una razón muy puntual, foi necessário recorrermos uma vez mais a ajuda de nossa querida irmã Luz, que en esta classe está nos apoiando também com a tradução de senha, e assim não foi necessário que hiciera la edición, los subtítulos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál objetivo de este estudio, mis hermanos? El objetivo es reflexionar sobre la necesidad imperiosa que tiene cada cristiano de leer e interpretar la Biblia de manera correcta y presentar algunas formas para que esto ocurra exitosamente. O verso básico, o versículo bíblico básico, que é a base de nosso estudo, se encontra em livro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Aqui em la lição, lo tenemos em la versión, en la nueva versión internacional. En la Biblia, nueva versión internacional, nos dice así: estos eram de sentimentos mais nobles que os de Tesalônica, de modo que receberam o mensagem com toda avidez. E todos os dias examinavam as escrituras para ver se era verdade lo que se les anunciavam. Ah, hermanos, esse texto se refere a los hermanos de Berea, los bereanos. Era um pueblo que creyeron em Jesus, que aceitava com todo o coração o evangelho do reino, pero que rechazava qualquer heresia, qualquer mentira, qualquer evangelho mais ou menos, aquela coisa assim, dúbia, que não vá nem vem, não, isto não serve. A palavra de Deus é sim ou não. O evangelho de Cristo tem que ser clarito, bíblico. Eles investigavam a escritura para comprovar se o mensagem que lhes estava sendo anunciado era verdade. Não podemos aceitar um mensagem solamente porque parece bonito, que hermoso, que um mensagem emotivo. Não, cuidado, que isto pode ser uma trampa de inimigo para nos alejar del caminho de la verdade. Nem todo que brilha é ouro. Nem todo que é bonito é bueno. Cuidado. Introdução. Em el estudio anterior aprendimos que a Bíblia é um livro confiável. Ah, sim, a Bíblia é totalmente confiável. É a palavra de Deus que tem autoridade e, por lo tanto, é nossa única regra de fé e prática. Queridos, a Bíblia não é uma opção mais em meio de muitas outras obras literárias, entre outros tratados teológicos e livros, histórias religiosas. Não, a Bíblia é a única, exclusiva, soberana, suprema regra de fé e conduta para os cristianos, os que creem em Jesus, que servem a Jesus. Qualquer
outra literatura, qualquer outros textos, outros escritos, se estiverem de acordo com a Bíblia, são muito bem-vindos como ferramentas secundárias. Pero se está em desacordo, rechace-la. Como disse Pablo em Gálatas 1, versículo 8, se eu mesmo ou a um ángel do céu vos anunciar outro evangelho que não seja este que vos é anunciado, porque é o bíblico, vocês devem rechazar, considerar maldito, desprezível. Não aceitem. É assim que a coisa funciona. Ok? E os bereanos, de acordo com o texto básico, actuavam exatamente assim. O texto sagrado deve ser estudado. As palavras do profeta Isaías devem ser tomadas em sério por todos nós outros. Disse assim Isaías, queridos, em capítulo 34, versículo 16, na primeira parte. Consultem o livro do Senhor e leam. Además de ser leído, o texto bíblico necessita ser interpretado. Muito bem, meus queridos irmãos. Isto é necessário, entre outras coisas, devido a las distâncias temporales e culturales entre nós outros e a Bíblia. Aí a importância de ler e estudar a Bíblia, queridos. Nós outros temos que buscar entrar na história, volver no tempo, utilizar a lente de los primeiros leitores bíblicos, utilizar a lente divina para entender a Bíblia como o autor que é divino quiso dizer. Não se olvide que nós outros vivimos em regiões diferentes, onde foi escrita e para onde foi escrita os textos, e em tempos muito lejanos, estamos muito tempo depois de quando foi escrito. Por isto, temos que destacar os princípios bíblicos e aplicá-los à nossa vida moderna, sem prejudicar o princípio, o essencial da palavra. Ok? Bom, isto poderíamos chamar de contextualização. Sin embargo, a interpretação de las letras sagradas não se pode fazer de qualquer maneira. É necessário estabelecer critérios para isto. De lo contrário, corremos o risco de atribuir ideias ajenas ao texto, incluso quando esta não seja nossa intenção. Podemos evitar este problema, como veremos neste estudo. Ok. Não basta interpretar, tem que interpretar corretamente. Primeiro tópico, entendendo a fé cristiana, página 45 de nosso estudo. Primeiro tópico, entendendo a fé cristiana. Desde hace mucho que se nos advierte sobre las falsas enseñanzas. Também entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introduzirão herejías destrutivas. O apóstolo Pedro disse isto na segunda carta, capítulo 2, verso 1. Como proteger-se contra esse tipo de ensinança? Interpretando a Bíblia corretamente. É nosso escudo, é nossa forma de nos defender, queridos. É interpretando e compreendendo a Bíblia adequadamente, corretamente. Ok? E como se faz isto? Esta é a pergunta muito importante. Como fazer? Tu queres fazer, pero quizás não sabe como. Hoje tu vai saber, tu vai aprender como fazer. Ok? Muito bem. E neste estudo vamos apresentar algumas formas para que se haga isto apropriadamente. Veamos os mal-entendidos, os princípios e método de interpretação bíblica. Então, é importante ver os mal-entendidos, os princípios e também vamos aqui estudar sobre método de interpretação bíblica que pensamos ser o melhor método, ok? Primeiro item, os errores de interpretação. Em não saber interpretar a Bíblia,
conduce a la criação de conceitos errôneos. O apóstolo Pedro escreveu sobre as cartas de apóstolo Pablo. Em todas suas cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia. Los ignorantes e débiles em la fé, a quienes se refere Pedro, estavam dando um significado equivocado às cartas de Pablo. Exatamente, queridos. Por exemplo, o hecho de Pablo destacar muito que somos salvos por la gracia, muitos indoctos e ignorantes usam os escritos de Pablo para dizer que já não temos que guardar a lei porque, bueno, Pablo nos ensinou que somos salvos por la gracia. Pero Pablo exatamente nos ensinou que somos salvos por la gracia, pero jamás ensinou que não se deve guardar a lei. Pero, na verdade, o que dijo Pablo foi: anulamos, pues, la lei a causa de la gracia? No, antes estabelecemos la lei. Bueno, queridos, ele mesmo disse que a lei de Deus é buena, é santa, é justa. Mesmo apóstolo. Por isso, muitos estão torcendo a palavra de Deus para sua própria condenação. Não caiga nestas trampas. Ok? Bueno, a advertência de este apóstolo nos revela a importância de la correta interpretação de las escrituras. Sí, para poder interpretar a Bíblia corretamente, é necessário abordar um conceito errôneo de muitos escépticos com respeito às escrituras. Dizem que não deve interpretá-la de maneira literal. Suas razões para pensar desta maneira são ao menos dois. Bueno, vamos analisar aqui alguns conceitos errôneos para entendê-los e nos desviar deles, ok? Bueno, eles dizem, não se pode interpretar a Bíblia literalmente. Para eles são puros contos de hadas, são historietas, não? Pero devemos, pelo menos, queridos, abordar duas razões para qual que nos explica por que eles entendem e ensinam desta maneira equivocadamente. Vamos à primeira. Consideram que a Bíblia é uma coleção de leyendas historicamente pouco confiáveis. É isto que estão dizendo muitos cristianos por aí. Liberales, falsos maestros. E os textos bíblicos é uma coleção de leyendas. Que não deve confiar em esto. Dizem, por exemplo, que os relatos de la vida de Jesus em los evangelhos habriam sido cambiados ou inventados. Mira, que loucura! Como respondemos a esto? Como? É óbvio que cremos que tales declarações estão equivocadas, pero um exame de la precisão histórica de cada parte da escritura é uma tarefa impossível para esta lição. Não podemos em poucos minutos, uma hora aqui de estudo, agotar este assunto, pero temos aqui algumas sugerências de alguns livros muito buenos, materiais muito apropriados para que tu pueda buscar-los, ascender a eles, tu pueda comprá-los ou impresso ou digitalmente e investigá-los, que será muito útil para ti. Eu estarei ponendo aqui abaixo na descrição do vídeo estes livros, tá bem? Como tu puedes encontrá-los e, bueno, tu podrás buscá-los e vai te ajudar bastante. Consideremos objetivamente que a crítica de los evangelhos, de los quais foram alterados ou inventados, ignora que seus informes se basam nas declarações de testigos presenciais, que todavia estavam vivos
em el momento em que foram escritos, conforme Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Queridos, os testigos estavam vivos, presenciaram, eram testigos. Não há como contestar isto, descartar, despreciar isto. Os evangelhos foram escritos aproximadamente 30 anos depois de las histórias que registram que ganhariam os primeiros cristianos inventando tales histórias. Que ganhariam os primeiros cristianos a inventar isto? Vamos ver que não ganharia de nenhuma maneira. Queridos, por que um cristiano inventaria a crucifixão se tal episódio causaria desconfiança sobre a inocência de Jesus? Esta não é uma mentira necessária. Mentira é mentira e é mala. Pero os que contam mentiras, a vezes la contam para obter alguma ventaja, alguma ganância, ganhar algo. Pero se fuera uma mentira inventada que Jesus foi crucificado, esta é uma mentira que ia causar danos a los que inventasse essa mentira. Entende? Não teria sentido. ¿Por que inventaria uma história em la que Jesus, em el jardim de Getsemaní, le pide a Deus que lo prescindiera de su missão? ¿Por que hariam isto? Se isto pondria Jesus em dúvida, e será que realmente é o Messias? Se for o Messias, iba a pedir ao Padre que le livrara de la cruz? Será? ¿Por que inventariam isto? Não, querido, pela Bíblia transparente, os escritores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram toda a verdade, aunque essas verdades foram rechazadas por muitos. A única razão plausível é que estes eventos de hecho ocorreram. Creemos em la precisão histórica de la Bíblia. Exatamente, queridos. Então, é importante, é muito importante que este estudo pueda estar aí vivo em tu mente, em tu coração. Não vamos agotar o assunto, obviamente, pero aprenderemos aqui muitos princípios, informações que harão total diferença em tu estudo, em tu interpretação bíblica. Ok? Muito bem, já analisamos a primeira razão, porque estes falsos maestros liberais, teólogos liberais, ensinam que a Bíblia é só um conjunto de leyendas, de histórias que não são confiáveis. A segunda, os escépticos afirmam que não se pode interpretar a Bíblia literalmente, porque não se pode confiar em la Bíblia desde uma perspectiva cultural. Será? Temas como a esclavitud, o uso do velo para as mulheres, entre outros, se consideram atrasados. Devido a isto, a muitas pessoas les resulta difícil aceitar qualquer outra parte do mensagem bíblico. Bueno, há pessoas que vivem todo o tempo buscando defeitos, falhas, questionando e criticando a Bíblia e nunca param para estudá-la com o coração aberto, com uma mente sana, com luz em los olhos. E aí vão vendo defeito, e hasta onde não há defeito, encontram defeito. Assim são muitos, por isso vivem em la oscuridade. Sim, e vão morrer em la oscuridade se não tomar uma atitude e não cambiar seu posicionamento. Exatamente. Bueno, devido a isto, muitas pessoas lhes resulta difícil aceitar qualquer outra parte do mensagem bíblico. Sin embargo, este problema pode resolver-se quando a interpretação tem em conta a distância cultural e histórica entre nós outros, o autor e os leitores do texto original.
Devemos interpretar o texto bíblico basado em seu contexto cultural e histórico e extrair de ele princípios e verdades aplicadas para todas as épocas. Muito bem. Queridos, não podemos, por exemplo, nós outros que vivimos aqui em Ocidente, aqui na América Latina, em século XXI, ler alguns textos bíblicos pensando que o mesmo significado de algumas declarações aí, naquele tempo, são os mesmos de hoje. Não, os princípios podem ser os mesmos. Sí, pero considera as costumbres, considera o contexto histórico, político, religioso, como era a mentalidade do povo, os primeiros destinatários de los escritos, quem escreveu para quem, por quê. Tudo isso vamos analisar aqui. Isto hará uma diferença gigante em tua compreensão do texto sagrado. Ok? Bueno, vamos ao segundo item. O primeiro item que analisamos, os errores de interpretação. Agora nos leva ao segundo, os princípios de interpretação. Em teologia, a disciplina principal que se ocupa de la interpretação de texto bíblico é a hermenêutica. Esta palavra deriva de uma palavra grega que significa interpretar. Sua definição tradicional é ciência que define os princípios, os métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Quais são estes princípios? Hill e Walton tratam com ao menos 3 princípios essenciais para interpretar a Bíblia. Vamos analisar estes 3 princípios. Primeiro princípio, identifica o gênero literário. A Bíblia tem livros de diferentes gêneros e isto deve ter-se em conta ao interpretá-lo. A profecia é um gênero diferente da literatura proverbial. Uma poesia não é como uma parábola. Devo saber, quando estou lendo um livro bíblico, este livro, de que gênero é? Que gênero literário é? É histórico? É poético? É profético? Que gênero? É um evangelho? É uma carta? Que tipo de livro é este? Qual é o seu gênero? É importante, ok? Para não ponermos tudo no mesmo paquete e aí se torna uma confusão tremenda, ok? Uma confusão tremenda. Segundo, identificar a audiência. Que é isto? Em este caso, é importante averiguar que é possível sobre os destinatários para quienes se escreveu a obra. Isto pode afetar a interpretação de certas declarações. Ok? Por exemplo, não é al azar que o Evangelho de Mateus se ocupa de enfatizar a Jesus como Messias, Hijo de Davi e Rei tão esperado, já que seus destinatários eram em sua maioria cristianos de origem judio. Está entendendo aqui? Para fortalecer a fé destes creyentes, o evangelista trata com hechos que prueban a autenticidade de Jesus, queridos, como a genealogia de Jesus, de Abraão, conforme Mateus 1, verso 1, e o ênfase em apresentar a Jesus como Hijo de Davi, ok? Conforme encontramos na genealogia Mateus 1:1, e como el cego dijo em Mateus 9:27 e 20, versículo 30, que chamou Jesus de Jesus, Hijo de Davi. Esta é uma indicação clara que este cego reconhecia que Jesus era o Messias, porque o Messias nasceria da descendência de Davi. Por isso chamado Jesus, Hijo de Davi. Então, quando Mateus escreveu isto, ele escreveu a propósito, não foi assim al azar.
sin motivo. Ele tinha um blanco. Eram os creyentes judíos que saíram do judaísmo e creyeron em Jesus para fortalecê-los em ellos la fé, la convicção de que Jesus realmente era o Messias, é o Cristo, é o Hijo de Deus que vino ao mundo para nos salvar. Ele vai destacar estas coisas. Por isto, conhecer destinatário, quem escreveu, por quê e para quem, é importante. Que gênero de escritura é esta? Está entendendo? Perceba, dar-se conta como hace sentido os princípios de interpretação. Vamos ao terceiro princípio, ok? Vamos allá. Identifique os contextos del texto a ser interpretado. Este terceiro princípio se divide em 4 partes, ok? Então, vamos à primeira. Temos que identificar os contextos del texto a ser interpretado. Tu vai ler um texto e agora vai interpretá-lo. Qual foi o contexto em qual foi escrito esse texto? Não foi escrito hoje, em século 21. Não foi escrito em ano 2020. Foi escrito há miles de anos atrás. Como era? Em que contexto foi escrito? Em 4 aspectos. Vamos allá, 4 passos. Vamos ao primeiro passo, ok? Primeiro passo é analisar o contexto cercano a los textos que precedem e seguem imediatamente ao texto e que ajudam a interpretá-lo. Este contenido cercano é importante, já que arroja luz sobre o texto bajo análise. Esse contexto imediato, ok? O contexto imediato. Que é isto? São os textos anterior e posterior, cercanito. Por exemplo, um verso antes, um depois, 2, 3, 5, 10 versos antes, 10 versos depois. Essa coisa, assim. O capítulo inteiro que tu está lendo, tu vai interpretar um versículo. É importante compreender todo o capítulo que tu está lendo, como exemplo, ok? Vamos analisar, segundo passo, é analisar o contexto mais amplo. Em primeiro passo, tu deve identificar o contexto imediato. Depois, o contexto mais amplo que considera como se relaciona o texto com o resto do livro. Este material um pouco mais lejano do texto é importante porque lo vincula com o contenido general do livro ou de la carta em el que se encontra o texto. O contexto mais amplo ajuda al intérprete a compreender a conexão entre o texto e o resto do livro. Queridos, por exemplo, tu lê em Gálatas, em algum ponto de la carta de Pablo a los Gálatas, que a lei já caducou, que não devemos mais observar a lei, que fomos salvos por graça. Ok? Aí tu analisou o contexto imediato, trajo algo de luz, pero aún não está totalmente claro. O que tu tens que fazer? Leia toda a carta a los Gálatas. Sabe o que tu vai descobrir? Que Pablo está ali combatendo contra algumas ensinanças de judíos, maestros judíos que se introdujeram como ervas daninhas dentro da igreja e estava ensinando falsas doutrinas ao povo de Deus, ensinando eles a praticar a circuncisão, entre outros pontos da lei cerimonial que já fora interrompido, que acabou com a morte de Cristo na cruz. Pero Pablo nunca quiso dizer que a lei toda foi abolida e que cristiano não deve guardar a lei. Mentira, Pablo nunca disse isso. Antes, o contrário. Entende a importância de contexto? Então, se tu não pode ler um verso bíblico e já sair por aí falando o que vem na tua cabeça de qualquer forma. Tem que
investigar, porque e se tu estiver ensinando herejias? Não importa se tem boa ou mala intenção, é pecado, é grave e é com Cristo que terá que tratar, ok? Bueno, vamos ao terceiro passo. O terceiro passo é analisar o contexto histórico, o tempo e a cultura do autor e seus leitores. A Bíblia não foi escrita diretamente para o leitor do século XXI. O autor tinha um público objetivo que recebeu o texto primeiro. Por esta razão, deve ter-se em conta os problemas históricos do autor e seus leitores, assuntos econômicos, culturais, geográficos, ideológicos, etc. Antes de levar a Bíblia aqui e agora, é necessário considerá-la em Elijah e entonces. Em aquele entonces. Muito bem, queridos. A quarta e última etapa consiste em analisar o contexto temático, é decir, verificar como o tema ou os temas principais do texto que se está interpretando está relacionado com a escritura em seu conjunto. É decir, a Bíblia não se contradiz a si mesma. Toda interpretação deve ter o apoio general da Bíblia. Bueno, já analisamos o contexto imediato, o texto que está ali cerquita, antes, depois. Já analisamos o contexto mais amplo, todo o livro que tu está lendo, toda a carta, e agora estamos analisando o contexto temático ou general, que é a Bíblia inteira. O que diz a Bíblia toda sobre isto? A Bíblia, todos os demais textos da Bíblia apoiam minha interpretação de este versículo ou deste capítulo. Então, é importante considerar muito isto. Contexto imediato, contexto mais amplo, ok? E, bueno, devemos considerar, meus queridos irmãos, também o contexto general, o contexto temático. Terceiro item, o método de interpretação. Então, se já entendemos os errores, vamos nos desviar de eles. Aqui aprendemos sobre os princípios de interpretação, em item 2. Bueno, temos agora uma base, temos um cimento. Agora vamos construir, edificar sobre este cimento. São os princípios de interpretação. E esta edificação são os métodos de interpretação. Está bem? Vamos lá. Cremos que todo cristiano necessita estudar a Bíblia. Este é um hecho, ok? Muito bem. Ella é a palavra inspirada, inerrante e suficiente de Deus que leva a la salvação e mediante la fé em Cristo Jesús. Además, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ok? 2 Timoteo 3, verso 16. Igualmente, o texto anterior também a Timoteo. Muitos terminam sem dedicar-se a ler e interpretar a Bíblia, já que não conhece um método satisfatório. Não sei se nós hemos atuado assim. Qual é tu caso? Pode cambiar isto totalmente agora. Tá bem? Por lo tanto, además de los princípios presentados anteriormente, creemos que é necessário seguir um método para ler e interpretar a Bíblia. O método que seguiríamos, que sugerimos para estudar as Escrituras, é o estudio indutivo, estudio bíblico indutivo.
através do qual o intérprete hace perguntas para o texto em busca de seu significado. Este método se basa em 3 passos. O primeiro é a observação. Que veo? Este é o primeiro passo do método indutivo de interpretação. Qual é o primeiro passo do método indutivo de interpretação? Hacer pergunta ao texto em busca de seu significado. Tem 3 passos. O primeiro é a observação. Qual é a pergunta neste primeiro passo? Que veo? Ok? Que veo? O objetivo é extrair todos os detalhes do texto bíblico bajo análise para que o estudante esté lo mais familiar possível com lo que disse o escritor bíblico. Para ello, deve ler o texto várias vezes, sem prisa, tranquilo, sem prisa, ok? Não é momento de exercitar a leitura rápida, não. Tranquilo, sem apressar-se, ok? Bueno, é importante, mas muito importante, fazer essa leitura assim, enfocado, sem distrações externas, para que tu não pierda nenhum detalhe, tá bem? Prestando atenção a los detalhes em la maior quantidade de versões de la Bíblia possível e llenándolo com perguntas. Quem, que, onde, quando, por quê, etc. Então, tu tem aí a Reina Valera, por exemplo, 1960. Toma na Bíblia também, nova versão internacional. Toma na outra versão, por exemplo, Deus habla hoy. Toma outra versão, Palavra de Deus para todos. Toma outra versão A, versão B, versão X. Leia em várias versões. Pastor, não tenho tanta Bíblia assim. Hoje tu tem acesso a todas siquiera por la internet. Tu pode encontrar todas as traduções possíveis na internet e lê-la, tá bem? Sem necessariamente ter que gastar e comprar. Se puder comprar impressa, melhor todavia. Ok? Bueno, a dependência e a ação do Espírito Santo neste passo é fundamental porque é Ele quem nos guia toda a verdade, conforme dijo Jesus em João 16, verso 13. Esta é a parte mais importante de todas. É a dependência do Espírito Santo. Não podemos estudar a Bíblia como estudia matemática, inglês, história, ciências, não. É um livro espiritual, seu autor é Deus, o próprio Espírito Santo. É um livro que quando lo leemos, seu autor está ao nosso lado, consultemos a ele, oremos, pidamos-lhe ajuda, seamos dependentes da iluminação do Espírito Santo em nossa compreensão. Vamos ao segundo passo do método indutivo de interpretação bíblica. O segundo passo do estudo indutivo de la Bíblia é a interpretação. Bueno, o propósito desta fase é determinar o significado, é decir, saber o que quiso dizer o autor bíblico. Bueno, em Hechos capítulo 8, verso 30 e 31, mostra que además de ler, é necessário entender as escrituras. O que aconteceu neste texto? Está já um eunuco, tesoureiro, mor de la rainha de Candace. Estava lendo a Bíblia, era um texto do profeta Isaías, especificamente o capítulo 53. E aí Deus habla com Felipe, vá para allá em tal lugar assim, assim, e tem uma missão para ti lá, Felipe. E ele foi, chegou lá e Felipe encontrou este homem arriba em seu carro, obviamente carro puxado, tirado por animais, leyendo. E Felipe perguntou, entendes lo que lee? E ele contestou, como puedo compreender se nadie me explica? Queridos, é muito importante um apoio, um instrutor, alguém mais experiente e obviamente comprometido com a verdade bíblica, que crê e tem a Bíblia como única e suficiente regra de fé e conduta cristiana. Esta será uma pessoa que se tem experiência e conhecimento muito buena para te instruir, se tem dúvidas, ok? Muito bem.
Vamos a la continuación. Además de seguir los principios de interpretación ya mencionados en el tema anterior, es necesario hacer más preguntas al texto. En esta etapa, existen preguntas a serem hechas también, tales como: ¿quién escribió el pasaje y para quién escribió? ¿Quién escribió? ¿Y para quién escribió? ¿Qué dice el pasaje? Es decir, ¿de qué se trata? ¿Okay? Otra pregunta: ¿cuál es el contexto cercano? ¿Cuál es el contexto más amplio? ¿Y cuál es el contexto histórico y el contexto temático, Biblia entera, del pasaje? Contexto cercano, los versículos anteriores y posteriores. El contexto más amplio, ejemplo, el libro entero que tú estás lendo. El contexto histórico, tú tienes que saber la historia, la cultura, las costumbres, en qué medio vivió, quién escribió y para quién escribió. ¿Ok? Y, finalmente, el contexto temático, que a Bíblia inteira pensa sobre esse texto. O que ela diz sobre isto. ¿Está bien? Muy bien, queridos. Vamos a la continuidad. Hay palavras ou frases para examinar mais de cerca. Tu está lendo um texto. Tu percebe que nestes poucos versos, uma mesma palavra já se repetiu várias vezes. Opa! Señal rojo aí. Señal verde. O autor nos está querendo chamar a atenção para algo aqui. Ok? Se tu percebe uma mesma frase várias vezes em um mesmo capítulo, opa, algo aqui importante. O que será? Vai investigar. Está bem? Muito bem. ¿Qué conclusiones se puede sacar del pasaje? Sí, todo pasaje tem um propósito, tem que haver uma conclusão. Pero que conclusão é esta? Considerando todos os princípios, o método que hemos analisado, tu vai chegar a uma conclusão correta, ok? ¿Están de acuerdo ou em desacuerdo com os presentados previamente por outros expertos? Que é isto? Para esta última pergunta, compare os resultados de sua interpretação com la de los comentaristas bíblicos. O que pensam o comentarista bíblico A, comentarista B, comentarista C? O que eles pensam? Compara tua interpretação com a de eles, se estão de acordo. Ok? Não significa que eles estão corretos sempre. Eles se equivocam, e se equivocam muito, claro. Pero são pessoas mais experientes, então vamos prestar atenção no que pensam eles. Agora, se eles pensam em desacordo com a Bíblia, descarta. Ok? Para esta última pergunta, é importante considerar o que eles pensam, pero recorde que o que a Bíblia como um todo pensa sobre isto. O terceiro e último passo para deste método de estudo bíblico indutivo, queridos, este passo é aplicação. O propósito de aplicar o texto é a la vida, é experimentar as verdades que contiene. Mais que ler, mais que estudar, mais que interpretar, tem que aplicar o texto bíblico. O apóstolo Santiago nos adverte sobre isso, para não sermos leitores descuidados, vanos, levianos, que lê, estuda, já, pero não toma em conta. E aí? Não pratica, não vive. De que sirve então? Entende? A aplicação deve ser personal, deve estar dirigida à vida de quienes estudam o texto. Então, é importante entender isso. Precisa, prática e possível. Precisa porque deve dirigir-se ao centro do problema. Prática deve apresentar algo que fazer. E possível, algo que se pueda fazer. ¿Está bem? Muito bem. En este passo, as perguntas que se pode fazer ao texto são:
Há um exemplo a seguir. Há uma ordem para obedecer. Há um pecado para abandonar. Há uma condição que se deve cumprir. Um novo pensamento acerca de Deus. Há um novo pensamento acerca de Deus. Há algum princípio aplicável a qualquer extensão da vida humana? Como hemos visto, os conceitos ajenos à palavra são criados por aqueles que não sabem como interpretar corretamente. Por lo tanto, é de grande relevância que ao estudar a Bíblia consideremos os princípios para sua interpretação. Usar o método de estudo bíblico indutivo, seguindo corretamente cada passo, nos garantizará excelentes resultados. Recordamos que levar a cabo a interpretação da Bíblia de acordo com os princípios que se mostram aqui requer o uso de ferramentas importantes. Por exemplo, buenas traduções da Bíblia, buenos dicionários bíblicos e buenos comentários bíblicos, ok? Entre outros, tá bem? São ferramentas que nos auxiliam em el estudo da Bíblia. E a Bíblia é a suprema regra de fé e conduta. Bueno, vamos ao segundo tópico, que são as aplicações deste estudo que hicimos hasta agora, ok? Interprete a Escritura teniendo em conta a prevenção. Através de la boca del profeta Oséias, Deus habló, pois por falta de conhecimento mi pueblo ha sido destruído. Oséias 4, versículo 6, na primeira parte. A falta de conhecimento não só resulta em uma falta de educação, sino também em uma deficiência. A interpretação correta das Escrituras nos impide cair em el error. Quando rompemos as regras de interpretação da Bíblia, nosso estudo tiene a llevar-nos a conceitos teológicos equivocados. Aqui é onde surgem as herejias, as causas de la perdição de muitos. Al estudar as Escrituras, tenha em conta que o conhecimento do texto sagrado lhe dará imunidade contra os enganos difundidos por falsos apóstolos, falsos obreiros, estafadores que se disfarçam de apóstolos de Cristo. Como bem nos alerta apóstolo Pablo, capítulo 11, verso 13 de sua segunda carta aos Coríntios. Por lo tanto, não ignore a interpretação correta da Bíblia. Esfuerza-se por aprender e seguir os princípios e o método adequado para compreender o significado das letras sagradas que podem dar a sabedoria necessária para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, conforme 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15. Ok? Vamos à segunda aplicação. Interprete as Escrituras teniendo em conta a submissão. A revelação divina expressada em las páginas de las Escrituras não pode modificar-se. Jesus advirtió sobre esto quando dijo: el cielo y la terra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateus 24:35. Por lo tanto, é necessário dizer que o texto sagrado não está sujeito à la voluntad del intérprete. Por el contrário, deve estar subordinado a los conceitos de la Escritura. Os pensamentos de Deus são superiores a los pensamentos humanos, conforme dijo Isaías 55:9. Devemos submeter nossos pensamentos a los de Deus.
Será que o conceito que temos de um texto bíblico é realmente o que quiso dizer Deus? Al interpretar um passagem da Bíblia, tenha em conta a superioridade do texto. Não se apressure a imponer seu ponto de vista sobre a interpretação. Este é um erro muito comum, queridos. Nós tomamos um dito popular e aplicamos isso ao texto bíblico. É um peligro. Temos que aplicar o princípio bíblico a nosso modo de viver. Não devemos inverter a coisa, poner nossos pensamentos ao texto bíblico. Devemos sacar do texto bíblico os pensamentos de Deus para nós. Ok? Este exercício exegético de sacar do texto os princípios para nossa vida, não poner em el texto nossos pensamentos. Cuidado. Ok? Sus suposições podem estar equivocadas em vista de lo que o texto sagrado quer transmitir. Piénselo. Déjase guiar por la palavra de Deus, haciendo-se eco del pensamento del salmista, quem declarou: Tu palavra és uma lâmpada a mis pés, és uma luz em mi sendero. Salmo 119, versículo 105. E o desafio apologético. Chegamos ao final do estudo de hoje, depois de analisar os errores, os princípios e o método de interpretação da Bíblia. Este análise é necessário porque o estudo da Bíblia sem critérios é prejudicial para a compreensão correta de las verdades expressadas em las letras sagradas. O mensaje del Criador é claro, pero la compreensão de la criatura não sempre é clara, não sempre é assim. Como desafio, lhe sugerimos que cultive um interesse em estudar a Bíblia, usando os princípios e o método de interpretação estudiados en esta lição. Para ello, ¿qué le parece hacer um curso de interpretação de la Bíblia e melhorar aún mais seu conhecimento em esta área? ¿Qué crees? ¿Gustaría? Como dissemos anteriormente, em um estudo como este de 1 hora, não se pode tratar todo este assunto. E se hiciera um curso de interpretação bíblica? Para profundizar-se nisto. ¿Te parece? Dejamos um conselho. A plataforma CTL-IAP, ok? .com.br oferece o curso Como Interpretar a Bíblia 100% em linha. Que o Senhor nos ajude a interpretar sua palavra corretamente. Vou deixar na descrição do vídeo abaixo também este link, esta direção, tá bem? De esta plataforma de nossa igreja, ok? De Centro de Teologia de nossa igreja, ok? Que vai seguramente ser muito beneficioso para tu vida e para a vida de todos para quem tu vai ensinar a palavra de Deus, ok? Muito bem. Queridos, chegamos ao final deste estudo, pero antes de concluir, quero apresentar-lhes o momento missioneiro. Somos uno com os cristianos que sofrem em Uzbequistão. Uzbequistão tem 32.800.000 habitantes. De estes, 349.000 são cristianos. A religião predominante, quase total neste país, e é uma religião oficial, é o islamismo, que é antagônico ao cristianismo. O governo deste país é república presidencialista. Seu líder, Shavkat Mirziyoyev, que nome difícil de falar. Acuérdese de los presos como se estuvieran presos com ellos e de los maltratados, puesto que também ustedes estão em el cuerpo. Hebreus 13:3.
Conoce a lista de países donde seguir a Cristo pode costar-te la vida? Misión Puertas Abertas publica cada ano a lista mundial de la persecución con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. A continuación, se presentará algunos de estos países con un solo cuerpo en Cristo, unánimos en oración por estos cristianos. Estas transcripciones se realizam com a autorização de Missões Puertas Abertas. Vivendo bajo um regime autoritário, todas as categorias de comunidades cristianas estão experimentando alguma forma de persecução. As igrejas ortodoxas russas enfrentam os menores problemas do governo, já que generalmente não intentam poner-se em contato com a população uzbeca. Sí, se queda allí, calladito, en su rinconcito, ahí nadie los incomoda. Pero, ¿es esto que Jesucristo quiere para su iglesia? No, por cierto. La iglesia tiene que avanzar. El evangelio tiene que seguir. Pero no es sencillo para ellos, hermanos, allá. No como es para nosotros aquí en Occidente. No, allá es difícil, hermanos. A veces tienen que vivir secretamente para no morir. Como sufren nuestros hermanos por allá. Los cristianos indígenas de origen musulmán enfrentam o impacto de la persecución, tanto del Estado, de la familia, de los amigos, de la comunidad. Donde las iglesias no están registradas, los cristianos enfrentam repetidamente ataques de policías, amenazas, arrestos y multas. Y aquí tenemos los pedidos de oración. Uzbequistán tiene una de las dictaduras más duras de la Asia Central, que hace cualquier cosa para mantenerse en el poder. Se atacan todas las formas de oposición y desviaciones de la norma. El cristianismo no encaja allí. Ore por cambios y aceptación de cristianismo en el país. Oremos por esto, hermanos. Ore por los cristianos ex-musulmanes que a menudo estão aislados devido à nova fé. Também enfrentam medo e pressão, sabendo que se a família se entera de la conversão, serão ridicularizados, perseguidos e incluso assassinados. Vamos orar, Senhor. Padre Santo e glorioso Deus. Em el nome de Jesus oramos neste momento, Senhor. Te damos glórias e honras por tudo. Graças por el estudo de hoje. Aprendemos muito, Senhor, pero sabemos que há falta. E queremos seguir neste crescimento, aprendendo para uma interpretação adequada de tu palavra, para sermos imunizados de las falsas ensinanças de falsos maestros. E também para ensinar a verdade pura e simples a outras pessoas. Padre querido, pero também oramos por nossos hermanos que está sofrendo em Uzbequistão, Senhor. Sofrendo, sendo perseguidos, injustiçados, assassinados por serem cristianos. Despreciados, abandonados por suas famílias e por todos. Perseguidos por el Estado, por todas as forças que allá estão. Padre, cuida de eles, dá-lhes força, ânimo, Senhor. Bendiga para que o cristianismo se aceite nesta nação. Opere em seus líderes, em suas mentes e corações. Padre, em nome de Cristo Jesus, dá-lhes força, Senhor, para que resistam firmes e não vuelvan hacia atrás de sua fé e receba a gloriosa coroa de vida eterna em el grande dia em que está muito cerca, Senhor, o dia de sua venida. Se com nós outros que vivimos aqui em países tão livres, com os quais temos liberdade de servir e muitas vezes não valoramos, não damos o devido valor. Senhor, se com eles allá e bendiga a todo su pueblo em cada rincão deste mundo, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos irmãos, chegamos ao final deste estudo de hoje. Que Deus les bendiga muito a cada um, a cada família. Graças, irmã Luz, por nos apoiar uma vez mais, fazendo a tradução de hoje, especialmente na escola bíblica. Que o Senhor le bendiga a você e tu família.
Graças a ti, amigo, minha amiga. Hasta a próxima. Queira nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Fuerte abraço, mis queridos irmãos. Amém.